Quando estamos em Deus, quando estamos verdadeiramente em Deus, somos um. E, portanto, estamos de acordo uns com os outros. É a unidade do Espírito Santo. Se virmos na Bíblia, a bênção apostólica é mesmo isso que diz. É a união, o amor do Pai no Filho e através da unidade no Espírito Santo. É Ele que trabalha em nós, é Ele que trabalha no seu corpo para nos dar unidade. É por isso que há tantas coisas no mundo que tentam fazer a união disto e a sociedade daquilo e a associação daquilo outro. E é tão difícil estarem de acordo. Mas quando nós estamos no Espírito Santo, há sempre maneira de estarmos de acordo, porque é Ele que trabalha a união entre nós. Amém? Então vamos continuar a ler João 16, do versículo 7 em diante, e vamos parar aqui alguns bocadinhos, mas eu queria dizer-vos, o Espírito Santo realmente é muito nosso amigo e é tão presente, está tão perto de nós, está mais perto do que a roupa que nós temos ou do que a nossa pele. Ele está muito perto de nós e Ele quer continuar a estar cada vez mais perto e a ter este relacionamento connosco. Assim nós o busquemos, assim nós o procuremos. E diz Jesus está a falar aos seus discípulos, está a dizer que vai para o Pai. E os discípulos estão a dizer, não, nós queremos-te aqui conosco. E Jesus está a dizer, não, vocês não sabem o que dizem. É que é preciso que eu vá. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. E vocês precisam do Espírito Santo. E nós hoje precisamos do Espírito Santo, amém? E que maravilhoso tempo que nós vivemos agora, que podemos ter o Espírito Santo em nós. Tantos antigos. Tantas pessoas que nós lemos na Bíblia que queriam ter o Espírito Santo nos seus corações. Mas nós temos, nós hoje temos. Amém? Então diz, todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Consolador. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo é realmente nosso amigo, é o nosso Consolador. E eu fui ver ao dicionário o que é que queria dizer consolar. E tem duas coisas. Diz aliviar ou amenizar a dor, fazer com que ela seja mais pequena. A dor ou a aflição ou a tristeza de alguém. E depois também diz proporcionar ou sentir satisfação. E isso pode ser em relação a alguém ou a nós próprios. Nós podemos consolar-nos. Às vezes a minha avó costumava dizer, esta comida está tão boa que eu até fiquei consolada. Não é? Muitas pessoas andam à procura da felicidade, mas aquilo que nós lemos na Bíblia é que aquilo que Deus nos dá é satisfação. Aquilo que Deus nos dá é este consolo, é esta certeza de que nós estamos no sítio certo, a fazer a coisa certa. É um contentamento. É diferente estar contente desta felicidade que hoje em dia toda a gente fala, quer a felicidade no trabalho, quer a felicidade em todo o lado. Eu nasci foi para ser feliz. Não, tu nasceste foi para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E quando tu estiveres a cumpri-lo, tu vais ter um contentamento que não se encontra de mais maneira nenhuma, a não ser quando nós estamos no sítio certo, a fazer a coisa certa, no relacionamento certo com Deus. É uma coisa que não se explica, mas que, não interessa. Já cantámos aqui, não importam as circunstâncias. É isso mesmo, não interessa o que é que se está a passar de fora, mas quando nós sabemos que estamos no sítio certo e temos o relacionamento certo com Deus, esse contentamento, meus queridos, não se encontra em mais lado nenhum. E uma vez que nós o experimentemos, também não vamos querer outra coisa. Isso vos garanto. E é isso que Jesus estava a preparar para nos enviar com o Espírito Santo. E é por isso que ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, eu não vos posso enviar. Mas quando eu for, então eu vou enviar-vos. E continua a dizer no versículo 8,
continua a dizer: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aleluia. Versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Versículo 10, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E versículo 11, do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Aleluia. Aleluia. A realidade espiritual é que influencia o mundo natural. É sempre o espiritual que influencia o natural e não o contrário. Aquilo que nós vemos no natural é resultado do que está a acontecer no espiritual. E nós não podemos dizer que não existe diabo, não existe, não podemos dizer isso, porque Jesus, ele próprio fala nele, mas a diferença é que o príncipe deste mundo, que era o diabo, era e é, já está julgado, já está condenado, já está amarrado, e nós temos vitória no nome de Jesus. E o Espírito Santo ensina-nos, mostra-nos, guia-nos a cada dia e lembra-nos aquilo que nós já aprendemos e às vezes já esquecemos. Ele lembra-nos acerca disso. Então, é o Espírito Santo que convence. Convence que nós precisamos de vir a Jesus. Convence que nós precisamos de largar as nossas maneiras antigas. Convence-nos que não é a nossa maneira que as coisas são bem feitas, mas é a maneira de Deus. Convence-nos a dar passos em fé. Convence-nos a atrevermos a confiar nele e a fazer as coisas à maneira dele. E a maneira de Deus é sempre tão melhor. E já toda a gente tomou aqui a decisão de vir a Jesus. É que senão hoje é o dia. Já que alguém que ainda não tenha tomado essa decisão, hoje é o dia. E se há aqui alguém que já tenha tomado essa decisão, mas tenho andado um pé aqui, um pé ali, tenho feito umas coisas aqui, umas coisas ali, e ainda não sei bem, hoje também é o dia de tu decidires que o caminho é Jesus e o resto fica tudo para trás. Hoje é o dia. Deixa o Espírito Santo convencer-te disso. Deixa o Espírito Santo falar-te acerca disso. Nós precisamos de deixar o pecado e todo o embaraço. E é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, quando eu recebi Jesus, quando eu vim a Jesus, eu já era adulta. Quando vim a Jesus. E já trabalhava e já tinha o meu salário e já tinha a minha vida. E quando eu conheci Jesus, foi o Espírito Santo que me convenceu que aquele era o sítio e que aquele era a relação certa que eu precisava na minha vida. E a partir daí, eu sempre fui pedindo ajuda. Espírito Santo, ajuda-me a deixar isto, porque eu sei que não agrada. Ajuda-me a deixar, porque eu sei que não agrada. E olha, eu aqui hoje sou uma nova criatura. Não tem nada a ver o que eu sou hoje com o que eu era quando aceitei Jesus. Não tem nada a ver. E é dom de Deus. E é dom de Deus. E foi a obra do Espírito Santo na minha vida que me permite hoje ser esta nova pessoa. Amém? E é o Espírito Santo que intercede por nós com palavras e gemidos inexprimíveis, como diz a Bíblia, quando nós buscamos o batismo no Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, é Ele que trabalha em nós e é Ele que a Igreja nos ajuda, nos convence que Deus realmente trabalha em nosso favor. E que nós devemos atrever-nos, nós devemos avançar, nós precisamos tomar coragem, nós precisamos de obedecer a Deus, custe o que custar, mesmo quando não entendemos o que é que está a acontecer e o que é que vai acontecer a seguir. E eu sou a primeira pessoa que gosta de saber o fim desde o princípio, e quando dou um passo eu gosto de saber todos os outros que vêm a seguir, e Deus diz-me, não, vais saber este, e quando obedeceres a este eu conto-te mais. Mas quando somos capazes de obedecer assim, nós há uma coisa que sabemos, é que as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Porque Deus está connosco.
E se nós nos deixamos guiar por Deus e obedecer àquilo que Ele nos fala, então somos imparáveis, somos invencíveis, como nós ouvimos aqui no domingo passado o pastor Ferreira dizer. Quando nós detemos, quando somos capazes de entender, de tomar posse da palavra revelada pelo Espírito Santo, então nós somos invencíveis, somos imparáveis. Porque nós sabemos o que é que temos que fazer e para onde é que temos que ir. E se pudermos ir ao versículo 12, por favor, desta passagem. Então diz, já ouvimos também, ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ou seja, mesmo que eu agora vos dissesse coisas, vocês não iam entender nada. Então, vou-vos deixar quê? Versículo 13. Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tiver ouvido de quem? Deus Pai. Ele ajuda-nos a lembrar a palavra, Ele revela-nos a palavra, Ele mostra-nos aquilo que já ouviu do Pai e do Filho. Assim como o Filho dizia, Jesus dizia, eu não faço nada por mim próprio, o que eu faço é o que eu já vi o meu Pai fazer. O Espírito Santo é a mesma coisa, Ele ensina-nos daquilo que já ouviu e ouviu do Pai. Para quê? Para que nós fiquemos como Ele. Porque o desejo maior de Deus Pai é que os seus filhos sejam como Ele. No seu modo, na sua natureza, no seu caráter, na maneira de falar, na maneira de pensar, naquilo que veem. É nós sermos iguais a Deus. E iguais por dentro, não importa a cor da pele, não importa de onde é que nós vimos, não importa quanto dinheiro temos no banco, não importa sequer se temos conta bancária, ou se temos um cartão ou 10. Ou 10 euros ou 1000. Não importa nada disso. Não importa nada disso. E Deus é capaz de fazer uma obra maravilhosa conosco quando temos muito, quando temos pouco, quando somos muito, quando somos pouco. Desde que nós sejamos capazes de ouvir e obedecer. Amém? Amém. Então, aquilo que nós vemos aqui nesta passagem é que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é aquele que convence e é o nosso guia e é o nosso professor, que é o que diz aqui no versículo 13. Como eu estava a dizer há bocadinho, os antigos não tiveram esta sorte. Os antigos que viveram na antiga aliança tinham Deus sobre nós, não é? Tinham a coluna de fogo, tinham a nuvem de fumo, tinham Deus. Moisés tinha o Espírito Santo sobre ele, tanto quando foi depois para delegar, foi preciso delegar nos 70 juízes, Deus tirou do Espírito Santo que estava, o que é que diz na Bíblia? Estava sobre ele e colocou nos 70, sobre eles, era Deus sobre eles. Certo? Quando Jesus veio à Terra, era Deus connosco, Emmanuel. Emmanuel, Deus connosco. Então havia Deus sobre nós e Deus connosco. Mas nós hoje temos Deus sobre nós, Deus connosco. Às vezes até imagino que vou de mão dada com o meu papá do celestial, assim como um miúdo, não é? Dá a mão ao pai e à mãe. Também eu às vezes imagino que vou de mão dada na rua com Deus. Mas eu tenho também Deus em mim. E isso só é possível a partir do Espírito Santo. Porque Ele veio e Ele fez morada em mim. Então nós temos as três coisas. Temos Deus sobre nós, temos Deus connosco, temos Deus em nós. Obrigado, Deus. É tão bom. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito grata por viver num tempo como este e ter sido escolhida e ter sido chamada para viver num tempo como este em que tenho tudo isto. Posso desfrutar da presença de Deus o tempo todo. Já imaginaram o que é ter que esperar por uma vez por ano para ir ao santuário e nem sequer poder lá entrar? Esperar pelo sumo sacerdote que vai entrar e ficar à porta à espera de ver o que é que vai acontecer?
Como é que seria a diferença que seria? Mas nós hoje podemos vir à igreja ao domingo e podemos estar com Deus 24 horas por dia, todos os dias. Amém! Que coisa tão boa! É tão bom desfrutar da presença de Deus. A sério. Às vezes tomamos isso por garantido e nem damos o devido valor a podermos estar na presença de Deus quando quisermos. E Ele está sempre connosco, Ele está sempre lá. Nós às vezes é que não tomamos atenção, não é? Enfim, Emmanuel. E agora, Deus em nós. Continuamos a ter o Deus sempre. Sabe, lá em Gênesis 1 dizia que a terra era sem forma, escura e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face da terra. E ainda hoje, em situações que são sem forma, escuras e vazias e difíceis, o Espírito Santo continua a pairar sobre a face dessas situações. Nós continuamos a ter isso, mas temos Deus em nós. Faz toda a diferença. Mais ainda, foi restaurada a autoridade e o poder de Deus na nossa vida. Então nós podemos falar às circunstâncias com autoridade e podemos ver o Espírito Santo pegar nas nossas palavras para fazer acontecer. É o Espírito Santo que é uma espécie de incubadora, não é? De palavras. E faz as coisas acontecer. Amém? Então, Deus em nós, que altura maravilhosa. Deus em nós, nós somos o lugar da habitação de Deus pelo seu Espírito. E quando nos juntamos todos e temos a oportunidade de estar todos juntos, somos um lugar de habitação ainda maior. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Cada um de nós é um templo, mas quando nos juntamos, o templo é ainda maior, porque estamos aqui todos. É um templo com muitas casas, com muitas habitações, com muito espaço para o Espírito Santo se mover. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o lugar da habitação de Deus. Quando Jesus diz que aquele que me ama, o meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Como o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, vivem em nós. E eu, a partir do momento em que tenho o Espírito Santo a viver em mim, eu não quero outra coisa. Eu não quero outra coisa. Amém? Então, 2 aos Coríntios, por favor, capítulo 3, versículo 3. Diz: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, obrigada, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo, ministrada pelos líderes da igreja, ministrada pelos pastores, ministrada pelos ministros de louvor e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo. Aleluia! Como é que isto funciona? O nosso espírito liga-se ao Espírito de Deus e é influenciado pelo Espírito de Deus. Quanto mais tempo nós tirarmos para estarmos com Deus, para o buscarmos, para lermos a palavra, para orarmos, mais intensamente vamos ser influenciados pelo Espírito de Deus. E conforme isso acontece no nosso espírito, começa a acontecer, agora está na moda as inundações, não é? Mas agora imaginem uma inundação da palavra, uma inundação dos pensamentos de Deus, uma inundação do raciocínio, das imaginações, das visões de Deus, do nosso espírito para a nossa alma. É assim que acontece. E quanto mais nós praticarmos isso,
mais vamos ser esta carta. Parece que é escrita com tinta invisível e depois quando chega ao calor começa-se a ver o que é que está lá escrito. Assim somos nós. Quando estamos cada vez mais com o Espírito Santo e começamos a sentir o ardor do amor de Cristo em nós, o fogo a arder em nós, então aquilo que está escrito começa a tornar-se mais evidente, começa a sair para fora de nós, mesmo que nós não quiséssemos, mesmo que quiséssemos esconder, não seria possível, porque começa a transvasar de nós para os outros, a transbordar de nós para os outros. Somos a carta escrita com o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Quando nós somos capazes de ouvir a voz de Deus no nosso coração, então fé acontece. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus, a ser revelada pelo Espírito Santo no nosso coração, começamos a ter fé, as coisas começam a acontecer, nós começamos a mudar, os nossos comportamentos começam a mudar. Amém? E nós damos por nós a não gostar daquilo que gostávamos antes e a gostar de outras coisas que nunca tínhamos gostado. Porque é Deus a agir em nós, é o Espírito Santo a agir em nós. Amém? E às vezes nós estamos tão focados à procura do espetacular. Oh, Espírito Santo, manifesta-te. Estamos à espera do espetacular. Pessoas a cair. Não estou a dizer que está errado. Já tivemos muito disso. E graças a Deus por tudo isso, pessoas a cair debaixo da unção. E eu quero voltar a sentir o peso da unção de tal maneira que não consigo ficar de pé. Quero. Mas não é disso que eu estou à procura. Pessoas a serem curadas instantaneamente. Eu quero voltar a ver. Quero. Mas não é disso que eu estou à procura. Coisas a acontecer, maravilhas a acontecer que não são explicáveis pela ciência humana. Eu quero voltar a ver. Quero. Mas não é disso que eu estou à procura. Eu não estou à procura do espetacular, eu estou à procura do sobrenatural. E aquilo que é realmente espetacular e aquilo que é realmente sobrenatural é a mudança que acontece nos nossos corações. E quando nós vemos vidas completamente transformadas, pessoas que eram dependentes e que deixam de ser dependentes, pessoas que estavam debaixo de influência de entidades espirituais e que agora já não estão porque foram libertas e curadas. Amém? Pessoas que estavam com doenças que os médicos diziam não podemos fazer nada. E que, mesmo devagar, agora estão cheias de saúde. Pessoas que nós olhávamos e víamos alguma coisa se passa de errado nesta vida e que agora apresentam-se de cara lavada, não é? Como se costuma dizer. E nós vemos que diferença! É disso que eu estou à espera de ver, é disso que eu estou à procura. É vidas transformadas. E em primeiro lugar, a minha vida. A minha vida. E olha, ainda há tanta coisa para mudar na minha vida, que eu continuo a meter-me na minha vida e deixar que Deus, e expor-me ao Espírito de Deus e deixar que Deus me transforme. Amém, porque eu sei que preciso continuar a ser transformada e também sei outra coisa. O apóstolo Paulo fala em sermos vasos de barro. Eu não sei se vocês têm vasos de barro lá em casa. Eu tenho. A gente deita a água e o que é que acontece à água? Também sai. É poroso, o barro é poroso, tanto absorve como deixa sair. Então, se nós somos vasos de barro, quer dizer que por muito que recebamos do Espírito Santo, da sua água viva, todos os dias, há sempre uma parte que sai. Então, se nós não continuarmos a ser cheios todos os dias, há de haver uma altura que estamos secos. E aquilo que está dentro é terra seca. E eu não quero ter terra seca. Então eu todos os dias venho à sua presença comer e beber como se não houvesse amanhã. Venho comer e venho beber porque eu tenho fome e tenho sede dele ainda hoje. Muito, muito. Então, eu quero obedecer a ele.
Eu quero obedecer-lhe, eu quero vir a Ele, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser capaz de fazer aquilo que Ele me está a pedir, mesmo sem saber o que é que vai acontecer a seguir, mesmo sem saber para que é que estou a fazer, como aquelas pessoas que estavam a encher as talhas com água, sem saberem que Jesus a seguir ia fazer o milagre de transformar a água em vinho. Eu não preciso de saber, eu preciso de obedecer. E para obedecer, eu tenho que ouvir a voz de Deus no meu coração. E isso é o Espírito Santo a falar. Amém? Somos filhos e filhas de Deus. Somos cidadãos do céu. Somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. É isso que quer dizer sermos cartas escritas. E agora pergunte, o que é que as pessoas leem na tua carta? Será que as pessoas que lidam contigo sabem que tu és filho de Deus, filha de Deus, cidadão dos céus, embaixador do reino? E outra pergunta, e como é que as pessoas reagem quando tu entras na sala? Será que sorriem e dizem, olha, vem aí alguém que tem alguma coisa, porque estar na sua presença é agradável? Ou dizem, oh não, vem aquela pessoa outra vez, com aquela conversa que já não se pode, e diz uma coisa e faz outra. Não, aqui não, eu sei que aqui não. Pastor Filipe, eu sei que aqui não. Mas há outros sítios. Mas nós não queremos ser assim. Nós queremos ser pessoas que nem precisamos de abrir a boca, mas a presença que nós carregamos, a palavra que nós carregamos, o espírito que nós carregamos, quando nós entramos na sala, irradia vida para toda a gente que lá está. Amém? É isso que nós queremos ser, amém? Sou eu? Não, amém. É isso mesmo. Então, como eu estava a dizer, o natural é reflexo do espiritual. Basta nós entrarmos na sala que o natural também tem que mudar. Também tem que mudar. Porque a presença do espiritual também está ali. Então, se nós formos a 1 Coríntios, no capítulo 12, não vale a pena abrir. Fica só aqui a referência. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós lemos, não ouvimos, ouvimos o Espírito Santo a falar connosco, mas lemos o apóstolo Paulo a falar de 9 dons espirituais que devem estar em operação na igreja. E é talvez das primeiras coisas que nós aprendemos quando estamos a aprender acerca de Deus e de como as coisas devem acontecer. Os 9 dons espirituais devem estar em operação na igreja ainda hoje. Isso não era para o tempo da igreja primitiva apenas, é ainda hoje. E nós devemos buscar que esses 9 dons estejam em operação ainda hoje. E estamos a falar de quê? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curas, profecia, operação de maravilhas, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E o apóstolo Paulo ainda diz, e se puderem, busquem a profecia, que é o mais elevado de todos os dons. Mas isso não, línguas com interpretação é equivalente. É o que lá diz. E nós devemos buscar isso na nossa igreja ainda hoje, devemos buscar isso na nossa vida ainda hoje. Mas o apóstolo Paulo explica isto, explica que estas manifestações podem ser diferentes consoante a necessidade da igreja. Isto são dons que Deus deu, ou melhor, são dons que o Espírito Santo nos dá consoante a necessidade da vida das pessoas, conforme a necessidade para ministrar à igreja, mas também explica que é um só Espírito que opera todos estes dons. Tem manifestações diferentes, mas o Espírito é um só. Certo? Mas eu vou-te dizer já uma coisa. São dons do Espírito Santo. Por alguma razão se chamam dons do Espírito Santo e não dons da Cristina. É porque não são meus. E mesmo quando eu tenho profecia, ou tenho palavra de conhecimento, ou outra coisa, é porque o Espírito Santo me concedeu que eu possa estar a operar nesse dom. São dons do Espírito Santo, mas aquilo que Deus procura na tua vida e na minha vida não são dons. É fruto.
É o fruto do Espírito que Deus procura. Sabem quando Jesus foi àquela figueira à procura de fruto e não encontrou? É o que Ele vai ainda hoje, à tua vida e à minha vida, à procura todos os dias. Onde é que está o fruto? Onde é que está o fruto? Onde é que está o fruto? Tu vais à igreja, tu lês a palavra, tu tens o tempo de oração. Onde é que está o fruto? E olha, são 9, tal como os dons. O fruto também são 9 manifestações, mas o fruto também é só um. O fruto é só um e é concedido pelo nosso tempo de exposição ao Espírito de Deus. Assim como a gente gosta de se expor ao sol, não é? Aqui é concedido pelo nosso o tempo de exposição, de qualidade ao Espírito de Deus. Amém? É um só fruto. E aí sim, eu vou pedir, por favor, para abrirmos em Gálatas 5, 22, versículo 22. É isto que Deus procura. É isto que Deus procura na tua vida. Tu és capaz de todos os dias ter profecia para alguém, mas se não perdoas ao teu irmão do lado, onde é que está o fruto? Se tu não és capaz de te sacrificar, até pelas pessoas que estão à tua volta, onde é que está o fruto? Se tu não dizes nem bom dia aos teus vizinhos, quanto mais falares de Jesus, onde é que está o fruto? Se tu sabes que há alguém lá ao fundo da rua que está a passar fome e não lhe levas nem um bocadinho de carne ou de arroz, onde é que está o fruto? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. Quer dizer que a gente não se zanga com rapidez. Nós levamos o nosso tempo para nos zangar. Assim como Deus também não se zanga logo connosco, nós também não nos zangamos logo com os irmãos. Amém? Longanimidade, é isso que quer dizer. Benignidade, tudo aquilo que fazemos é para bem. Bondade, fé, mansidão e temperança, ou autocontrolo, ou domínio próprio. Sabem que quem quer ser líder, quem quer liderar uma equipa, liderar um negócio, liderar uma empresa, liderar uma igreja, a primeira coisa que se ensina, ou se deveria ensinar, é autocontrolo. Porque se nós não somos capazes de nos governar a nós, faz-me lembrar uma conversa que estávamos a ter há bocadinho. Se não formos capazes de nos governar a nós, como é que vamos governar o resto? Nós precisamos ter autocontrole, nós precisamos de ter domínio próprio, nós precisamos de nos conhecer e saber quais é que são os nossos gatilhos negativos para poder reduzir isso e poder ter um comportamento como deve ser e não deixar tudo a perder. Não deitar tudo a perder. Nós precisamos todos os dias de aperfeiçoar estas 9 manifestações do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Porque, mais uma vez, como vasos de barro, se nós achamos já está bom, já me conheço, já sei, e até já sei quando é que reage mal, portanto eu já sei como é que posso controlar. No dia a seguir, julgas que estás em pé e dás um trambolhão. Não, sou só eu. Mas já dei muitos trambolhões a achar, está bom, eu já sei tudo, eu já sei a palavra de cor, eu já sei este versículo de cor, eu já sei tudo aquilo que tenho que fazer e no dia a seguir, ganda trambolhão. Porque nós precisamos de Deus na nossa vida todos os dias. Todos os dias. E também a palavra diz, quem está de pé tenha cuidado, não caia. Não é coincidência. Não é coincidência porque o nosso Deus não faz as coisas serem só coincidência. Temos 9 frutos, ou 9 manifestações do fruto e 9 dons do Espírito Santo. Não é coincidência. É que se tu queres os dons, é bom que apresentes o fruto. É bom. E é isso que eu me estou a esforçar, porque eu também quero mover-me mais nos dons do Espírito Santo. Eu desejo a sua presença, mas mais do que a sua presença, e é muito bom sentir a sua presença, como já sentimos aqui hoje. Amém? Mas mais do que a sua presença, eu quero a sua presença manifesta e quero ver as coisas acontecer. Mas eu sei que para isso eu tenho que apresentar fruto. Amém? Eu tenho que apresentar o fruto. E no versículo 25, precisamente de Gálatas 5, não é preciso abrir, diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
É precisamente isso que nós precisamos de fazer. Um pé na terra, um pé no céu, porque nós fomos feitos seres naturais que têm uma ligação no espírito, um pé na terra, um pé no céu, e intercedermos para podermos trazer o céu à terra. Mas para isso nós temos que ser canais limpos, tubos completamente limpos, temos que nos santificar para podermos ser utilizados, para podermos ser estes canais de bênção do céu à terra. Como é que nós nos santificamos? O que é que nós temos que fazer para nos santificar? Olha, um exemplo, eu comecei a fazer assim, quando comecei a dar os primeiros passos com Jesus, eu comecei a fazer assim, tentava pôr as minhas palavras na boca de Jesus para ver como é que soava. Se soa estranho, se parece estranho, então se calhar é melhor não dizeres. Se fica estranho, é melhor não dizeres. Se não sabes se fica bem ou não, vai ler os evangelhos para ver como é que Jesus falava e então aí já dá para comparar. E depois comecei a fazer a mesma coisa com as minhas ações. Será que Jesus fazia isto? Será que Jesus ia a este tipo de sítios? E também comecei a comparar. Se não bater certo, então é melhor deixar de lado. É melhor deixar para trás. Foi assim que eu fiz. E este também é a minha experiência. É que nós não podemos continuar a viver como viviam os antigos da antiga aliança, porque eles só tinham Deus sobre eles, não tinham Deus neles. Não é uma desculpa, mas não podemos viver como eles viviam. Nós temos Deus em nós. E tantas vezes nós abrimos a boca e temos o Espírito Santo a dizer, nem, isso não é fixe. Isso é como ele fala comigo, é como diz, isso não é fixe. Mas entretanto a palavra já saiu, não é? E agora já não posso voltar a metê-la para dentro da boca. E agora como é que eu faço? Vou ter mais juízo para a próxima vez e vou ouvi-lo primeiro. Não é? É que há muita gente, mais uma vez, eu sei que aqui não, mas há muita gente que vive como se vivesse na antiga aliança, que é, vem a Cristo, tem as suas misericórdias, que são uma razão de nós não sermos consumidos, que se renovam a cada manhã, e vive da misericórdia de Deus como se fosse a graça de Deus. Mas é que a graça de Deus, o Espírito Santo em operação na nossa vida, ouvirmos a sua voz no nosso coração, traz transformação. Traz transformação. E eu não sei quanto a vocês, mas eu quero ser transformada. Eu quero parecer mais com o meu papá. Eu não é só imaginar que vou na rua com ele de mão dada. Eu quero imaginar que estou sentada no colinho do meu papá e que estou a aprender com ele, a ser como ele e a fazer como ele. Assim como o Espírito Santo nos fala daquilo que viu e ouviu, eu também quero fazer aquilo que estou a aprender do Espírito Santo, estou a ouvir dele. Eu quero. Então eu tenho que largar tudo o resto para trás, que é embaraço. Tenho que largar. E não posso viver o resto da minha vida com uma lista de coisas que posso fazer e uma lista de coisas que não posso fazer, e cada vez que ponho o pé onde não devia, não é? Porque todos nós, acontece, dizer, Jesus, perdoa-me, ajuda-me. Não, eu quero viver com esta noção que sou filha de Deus, filha. E quer ser uma filha madura, uma filha transformada, uma filha manifesta, que é capaz de chegar a uma sala e dizer obrigado, papá, porque tu estás aqui, tu estás nesta situação, tu vais transformar. É a tua vontade que prevalece. Até pode parecer que não, mas é a tua vontade que vai prevalecer aqui. No nome de Jesus. Amém. Eu quero a mudança na minha vida. Eu não preciso de implorar a Deus que me ame e que me aceite. Ele amou-nos primeiro. Ele deu o seu Espírito Santo. Vamos começar do princípio. Deu o seu Filho. Esvaziou o céu para que o seu Filho, o seu único Filho, morresse em nosso favor. Quanto é que Ele não nos amou já? Quanto é que Ele não nos aceitou já? E depois ainda nos dá o Espírito Santo.
Eu não preciso de implorar a Deus que me ame e que me aceite. Ele ama-me, Ele aceita-me e Ele quer me transformar para ser igual a Ele. E é por isso que Ele me mandou o Espírito Santo. E o Espírito Santo em operação na minha vida não passa despercebido a ninguém. Se eu estou igual este ano ao que era o ano passado, alguma coisa de errado se passa. Ou eu não ando o suficiente com o Espírito Santo ou não sei o que é. Porque se eu não estou mais madura este ano do que era o ano passado, a culpa não é de Deus. Certo? E eu quero, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano principalmente, ver a diferença na minha vida do que Deus está a fazer. E é disso que eu estou à procura. E é isso que o Espírito Santo quer fazer. Aleluia. É para isso, para dar muito fruto. É para isso. Então o que é que vamos fazer? Vamos fazer, e agora sim, vou pedir para abrir Hebreus 4, versículo 16. É o último versículo. Obrigada. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Já sabemos, a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. O salmista dizia: a tua bondade e a tua misericórdia me perseguem todos os dias da minha vida. Então eu sei que onde eu for há bondade, onde eu for há misericórdia à minha disposição. Mas nós queremos mais, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. É que a frase não acaba na misericórdia, acaba achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero achar a graça. Como é que eu acho? Primeiro tenho que procurar. Mas como é que eu encontro graça? Quando encontro o Espírito Santo, quando encontro Jesus vivo no meu coração, quando ouço a voz de Deus no meu coração, quando encontro o Espírito Santo em operação no meu coração. Por isso eu tenho que o buscar. É que o reino de Deus é interior. Por isso é que eu digo tantas vezes, no meu coração, no meu coração. O reino de Deus é interior. Nós somos cidadãos do céu, é um reino interior. É um reino invisível. Ninguém olha para ti e sabe se tens ou não tens o Espírito Santo. Mas a manifestação desse reino não deve passar despercebida a ninguém. Amém. E essa é a maravilha da operação do Espírito Santo nas nossas vidas. É quando Ele opera, não só ninguém pode impedir, como não passa despercebido a ninguém. Já alguma vez alguém vos disse: tu tens alguma coisa de especial que eu não sei explicar o que é? Exato. Não passa despercebido. Mesmo quem não sabe o que é, percebe, e muitas vezes percebe: eu preciso disto. Eu preciso disto. Às vezes manifesta-se com: eu gosto de estar na tua presença. Eu gosto de estar contigo. Não sei o que é, mas é agradável estar contigo. Tens um não sei quê. Sinto-me bem. Quando estou na tua presença, há uma alegria, há uma paz, há alguma coisa que eu não encontro em mais lado nenhum. Vamos aproveitar e vamos contar um bocadinho do nosso amigo Jesus a essas pessoas. Vamos aproveitar e ajudar essas pessoas a introduzirem-se também no reino dos céus, no reino de Deus. Amém. Precisamos tanto de buscar a Deus pelo seu Espírito. Quando eu comecei também nesta caminhada com Deus, eu muitas vezes abria a Bíblia e dizia: Deus, não percebo nada do que está aqui escrito. E não percebia. Não percebo nada do que está aqui escrito. Explica-me, fala-me. E sabes, às vezes não é preciso ler um capítulo inteiro. É preciso ler um versículo como este e perceber o que é que Deus quer dizer com ele. O que é que tu queres dizer com isto? Deus, não percebo nada. Espírito Santo, tu és o meu guia. Tu és o meu professor. Ensina-me. Fala de maneira que eu consiga perceber. Fala de maneira que eu consiga ouvir. Ensina-me. Ele não diz que não há nenhuma destes pedidos. Porque este é o desejo do nosso Pai. E vou falar de uma última coisa, não podia deixar de falar nisto. Quem me conhece sabe que eu não perco uma oportunidade de falar nisto. É que para nós termos mais sensibilidade ao Espírito Santo, nós precisamos, queridos,
de ser batizados no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Precisamos. Nós vemos a partir de Atos 2, e já cantámos aqui até hoje acerca de Pentecostes. Nós vemos tudo o que aconteceu no Pentecostes, mas se continuarmos a ler no livro de Atos, nós vemos que nunca foi deixado ao acaso saber se os novos discípulos, os novos convertidos, estavam a ser batizados ou não. Até vemos em várias ocasiões, em Atos 8 e em Atos 19, salvo erro, que os apóstolos que estavam em Jerusalém, sabendo que aquela terra se tinha convertido a Deus, mas que só tinham tido o batismo nas águas, desceram para lhes impor as mãos para eles receberem o batismo no Espírito Santo. É que sabem, ser batizado no Espírito Santo com esta realidade de falar em línguas ajuda-nos a ter tão mais sensibilidade ao Espírito Santo. E eu era capaz de passar o dia todo, era capaz de passar o dia inteiro a falar com Deus assim, era mesmo. Lá de vez em quando ainda paro e ainda digo, obrigado Jesus, tu és tão bom para mim. Mas esta é uma, eu não lhe quero chamar ferramenta porque estaria a desvalorizar, mas é uma arma muito especial que Deus nos deu e uma forma muito especial que Deus nos deu de sermos mais sensíveis à sua voz, de podermos entender melhor. Não percebemos nada quando estamos a falar, mas se formos falando e falando e falando, às vezes ao fim do dia, às vezes antes disso, vem uma palavra até nós e nós, fez luz. É como se tivesse iluminado uma sala inteira dentro do nosso cérebro. Porque fez luz, porque nós fomos falando em línguas. Aleluia. E isso é a maneira também de sermos consolados. Quando estamos tristes, quando estamos em aflição, quando estamos em angústia, às vezes nem sabemos o que é que devemos de dizer. Oh Deus, isto é tão difícil. Eu sei que Tu és o Senhor do céu e da terra e a Tua vontade faz-se nesta situação. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Também já foi falado hoje a importância de sermos revestidos de poder do alto. Pois é o falar em línguas, ou é o batismo no Espírito Santo que nos permite ser revestidos de poder do alto. E eu não sei quanto a vocês, mas eu quero. Eu preciso, na minha vida, de ser revestida de poder do alto. Mais alguém quer? Amém. Amém. Temos que pedir a Deus que nos ajude a não nos esquecermos destes benefícios que Ele nos deu e de não deixarmos para trás, não desprezarmos a utilização destes benefícios, mas pelo contrário, buscarmos consistentemente entender a palavra e falar em línguas. Entender a palavra e falar em línguas, forte no Espírito, forte na palavra. Amém? Forte na presença, forte na expressão. E ainda há outra coisa. É que Deus, em toda a sua sabedoria, fez coisas tão diferentes umas das outras. Se nós virmos a quantidade de pássaros que existem aqui e em todos os outros continentes, é tão diferente. Até dentro de um continente, de país para país, muda. Eu estou a dar o exemplo de pássaros, podia dar flores, podia dar rochas, podia dar outro exemplo qualquer. O que eu quero dizer é que Deus faz sempre uma diversidade muito grande. Então as manifestações do Espírito Santo também são de diversidade muito grande. Nós todos somos diferentes. E a forma como o Espírito Santo se manifesta também é diferente. Então, lá porque não vimos, lá porque não ouvimos nada parecido, não vamos logo colocar de lado. Vamos ver o que é que o Espírito diz acerca do assunto. Se aparece alguém que fala em línguas de uma forma diferente de nós, se aparece alguém que tem uma manifestação, até às vezes a profecia é dada de uma forma diferente. A não ser que não esteja de acordo com a palavra, e isso podemos logo riscar, mas se não for contra,
não vamos menosprezar só porque não é algo que nós sejamos habituados ou que nunca tenhamos visto. Porque eu acredito que vêm aí tempos em que vêm coisas muito diferentes. Muito diferentes. E é pelo Espírito que nós temos que as julgar e perceber se são verdadeiras ou não. Julgar no sentido de provar. Provar se são verdadeiras ou não. É pelo Espírito. Então, se nós temos que provar as coisas pelo Espírito, nós temos que conhecer o Espírito. Nós temos que ter um relacionamento forte com Ele. E é isso mesmo, queridos, que eu hoje queria deixar convosco. É este relacionamento com Deus, através do seu Santo Espírito, é o maior tesouro que nós temos. É o maior tesouro que nós temos. Não é mais nada, não é nada que se possa comparar neste mundo e não é simples. Está bem, fomos salvos, vamos para o céu quando morrermos, a misericórdia de Deus é fantástico, tudo isso é fantástico. E eu quero ir para o céu quando morrer, quero, mas eu não quero esperar. Eu quero o céu na terra agora. Eu quero o céu na minha vida agora. Eu quero Deus no meu coração agora. Eu quero ter este relacionamento com Ele agora. E eu, sabem o melhor, não preciso de esperar. Porque Deus quer este relacionamento comigo agora. Hoje. Comigo, contigo, 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 contigo. Com todos nós. Ele quer este relacionamento connosco agora. Então, vamos ficar de pé.